Olá, amigos. Hoje nós vamos falar dos módulos de proteção em circuitos elétricos. Nós temos muitas tabelas, tem muita literatura, mas é sempre bom a gente dar uma recapitulada nesse tema, que é um dos temas mais importantes quando nós vamos começar a dimensionar um comando elétrico. Então, como é recorrente nos e-mails e como é um assunto, como eu falei para vocês, que é muito importante para aquele que faz manutenção, é nisso que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá para o computador. Na família de componentes elétricos, nós temos muitos componentes para fazer proteção de circuito. Nós temos disjuntores, interruptores de desconexão, módulos de proteção de circuitos eletrônicos, porta-fusíveis, protetores de motor de média tensão, protetor de motor de baixa tensão, protetores de motores suplementares, protetores de filtro de subtensão. Nós temos sistemas de relé de falta de fase. Então, tem muito componente para que você possa colocar um circuito para proteger esse circuito e proteger os componentes abaixo desse sistema. Para proteger motor, proteger um circuito inteiro. Para cada circuito que você for desenvolver, para cada circuito que você for fazer a montagem, ou você está fazendo o desenho, está fazendo o desenho do comando, você vai ver que você tem um componente que pode ser agregado ali. Eu recomendo fortemente que você sempre esteja nas páginas dos fabricantes para ver o que eles lançaram de mais moderno. Eles estão sempre lançando coisas novas. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? De estar sempre procurando o último modelo daquele produto. E hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns deles, porque nós vamos fazer várias lives, vários filmes falando disso. Nós vamos falar de alguns deles hoje, porque daria um assunto assim para horas de conversa. Então, vamos começar por definição de um relé, porque nós vamos falar sobre relés de proteção. Então vamos definir um relé. Segundo a ABNT, o relé de proteção é um dispositivo por meio do qual um equipamento elétrico é operado quando se produzem variações nas condições desse equipamento ou do circuito em que ele está ligado, ou em outro equipamento ou circuito associado a ele, ou seja, dentro do comando. Outras normas definem o relé de proteção como um dispositivo cuja função é detectar falhas nas linhas ou equipamentos, perceber perigosas ou indesejáveis condições de sistema e iniciar convenientes manobras de chaveamento ou dar aviso adequado. Isso quer dizer que ele faria a parte de intertravamento, né, do sistema. Ou seja, intertravar quer dizer quando acontece alguma coisa com esse componente, ele desarma, desliga um outro equipamento. Nesse ponto, eu vou passar para vocês duas características, duas situações, duas definições. Intertravar quer dizer que eu estou desligando um circuito e esse circuito, porque está sendo desligado, está desligando um outro equipamento. Por exemplo, eu estou desligando o motor de uma bomba e essa bomba parando, ela está desligando, por exemplo, a resistência de um forno elétrico. Tá certo? Eu estou desligando uma bomba de óleo de lubrificação e essa bomba de óleo de lubrificação está desligando um equipamento que trabalha com esse óleo lubrificante. Então isso é o intertravamento. E aí vem o trip. O trip é outra coisa, não é intertravar. Trip quer dizer que é um contato de um relé de proteção que vai desligar o próprio equipamento. Ele vai dar trip no equipamento, não no próximo equipamento. Então, intertravar é desligar e desligar o próximo. Trip só desliga o próprio equipamento. Há uma grande variedade de relés e eles podem ter diversos tipos de construção. Muitos desses relés possuem vários contatos e apresentam características próprias, sendo indicados para aplicação bem determinadas, funções bem específicas. Então, quando a gente tem que analisar o que vai desenvolver, né, o circuito que nós vamos desenvolver, nós temos que entender se aquelas características estão adequadas para o circuito que nós vamos fazer. Então, nós podemos classificar esses relés de diversas maneiras, né? Por exemplo, você pode classificar esses relés pela grandeza física de atuação, que pode ser elétrica, pode ser mecânica, pode ser térmica, pode ser ótica. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu comando elétrico, pense naquela grandeza física que é melhor para aquele caso que você vai trabalhar. Você também tem que pensar no tipo de grandeza de atuação que você vai trabalhar com aquele relé de proteção no seu circuito, no seu comando. Se você vai trabalhar na corrente, na tensão, na potência, na frequência, se você vai trabalhar com pressão, com temperatura. Por exemplo, se você está trabalhando para proteger uma bomba, talvez seja interessante você ter um sensor de pressão na saída da bomba. Seria importante
ou você tem um sensor de pressão na entrada da bomba. Então, pense nisso, tá certo? Qual é exatamente a grandeza de atuação que você quer ter. Porque a gente sempre pensa em térmico, pensa em disjuntor, mas existem outras proteções para o teu sistema. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples para você. Pense que você está desenvolvendo comando de proteção de um circuito que vai atuar uma resistência elétrica de um forno. Ora, você não tem que pensar só no seu circuito. Talvez a temperatura do forno seja um elemento de certeza que você pode utilizar no seu circuito para desligar também o circuito. Por isso de entender qual é a grandeza física, né, que você está atuando ali, que nem sempre é tensão ou corrente ou potência. Você também pode pensar no tipo construtivo, se é eletromecânico por indução, se é mecânico, tipo centrífugo, se é eletrônico, tipo fotoelétrico, se é estático, tipo efeito Hall. Então, como é a construção desse elemento? Porque se você vai usar no seu comando, você tem que saber exatamente como vai ser feito a parte construtiva dele, se a parte construtiva bate com aquele sistema. A outra coisa seria quanto à função. Se ele vai ser sobre ou subcorrente, ou se ele vai ser sobre e subcorrente, se ele vai ter tensão ou potência, se vai ser direcional de corrente ou potência, se vai ser diferencial, se vai ser por distância. Também tem essa situação para você pensar. E quanto à forma de conexão do elemento sensor, né? Se vai ser direto no circuito primário, através de redutores de medida. Então temos que pensar nisso também. Você também tem que pensar quanto à fonte de alimentação desse sistema. Se você vai alimentar esse teu circuito de proteção com corrente alternada ou se por corrente contínua. Também existe o grau de importância dentro do circuito onde esse sistema vai ser instalado. Se é no principal, nós chamamos de 51 ASA. Se é no intermediário ou auxiliar, nós chamamos de 86 ASA. Também temos que pensar no posicionamento dos contatos com o circuito desenergizado. Sempre que você olhar um circuito, pense nele desenergizado. Então, se ele vai estar normalmente aberto o NA, se vai estar normalmente fechado o NF. Você também tem que pensar na aplicação. Se vai ser para uma máquina rotativa, como motores ou geradores, se vai ser uma máquina estática, como transformador, se vai ser em linhas aéreas, se vai ser subterrânea, se é para aparelhos em geral. Leve também em consideração o tempo de atuação. Tem que ser instantâneo, quer dizer, sem retardo proposital, ou se tem que ser temporizado, né? E se for temporizado, se é mecânica, elétrica ou eletromecanicamente. Quanto ao princípio de funcionamento, se vai ser por atração eletromagnética, se vai ser por indução eletromagnética. Então você vê que só aí você já tem muito que pensar para construir o seu primeiro sistema de proteção. E finalmente você tem que pensar nas qualidades que tem que ter esse relé de proteção. Ele tem que ser simples, ser confiável, ser robusto. Ele tem que ser rápido para que a gente tenha essas razões de estabilidade do sistema, o quanto possível independente do valor da natureza e localização do defeito. Ele tem que ter baixo consumo próprio, ele tem que ter uma alta sensibilidade e poder de discriminação, ou seja, a corrente de defeito pode ser inferior à nominal e a tensão quase anular. Então, é importante ter alta sensibilidade. Realizar contatos firmes, que não fique centelhando, não dê ricochete, e manter sua regulagem independente da temperatura exterior, né? Tem relé que é muito bom, mas se começa a aumentar muito a temperatura da máquina, como ele é microprocessado, ele já começa a perder suas funções. Então isso é muito importante, que você tenha um sistema, mas que seja alheio, né, a qualquer problema de temperatura. Então, para vocês perceberem quanta coisa você tem que pensar quando começa a fazer o seu comando, olha, já no início do trabalho, né? No início do seu trabalho de desenhar aquele comando, quantas coisas você tem que levar em consideração. Então aquela ideia de que o comando é simples, é só sair desenhando e especificando algumas coisas, é completamente equivocada. Proteção de um sistema passa por tudo isso que eu acabei de passar para vocês, de todas essas considerações. Um relé de proteção digital, por exemplo, a vida útil estimada desse tipo de relé é de 10 anos, né? Enquanto que os sistemas eletromecânicos têm uma vida útil média aí, de 30 anos. Então você pode pensar, pô, eu uso um relé mecânico ou uso um relé digital? Bom, vai depender muito. Se o teu relé mecânico cobrir tudo que nós acabamos de falar, ótimo. Se ele não cobrir, é melhor que você tenha um relé que vai durar talvez menos tempo, mas que te dê mais segurança. Eu podia falar de relés de segurança aqui, como a gente tem que pensar neles nos nossos comandos, assim, por horas, como eu falei. Então nós vamos dividir essas aulas, essas lives, esses vídeos, tá certo?
Então, na próxima fala que nós tivermos sobre isso, nós vamos falar sobre o que é exemplo de relé de falta de fase, fase fantasma. Vamos falar de cada um independentemente. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. E principalmente, na próxima vez que você começar a desenhar seu comando, leve tudo isso em consideração. Abraço a todos.